Eles não eram reis, não eram nobres e muitas vezes nem tinham treinamento militar profissional. Mas mesmo assim, mudaram o destino de continentes inteiros. Com armaduras rústicas, espadas na cintura e cruzes no peito, esses homens cruzaram o oceano em busca de ouro, glória e fé. E o que encontraram foi sangue, resistência e impérios milenares. Hoje, no Espada e História, você vai conhecer os conquistadores, os guerreiros que enfrentaram selvas, desertos e civilizações inteiras. Tudo em nome da coroa, da cruz e do próprio ego, início do século XVI. A Europa fervilhava com guerras, fé e ambição. Espanha e Portugal lideravam uma nova era, a das grandes navegações. Navios cruzavam o Atlântico em busca de riquezas, mas o que poucos sabiam era que, do outro lado do oceano, existiam impérios tão vastos quanto os europeus e tão antigos quanto Roma. O Império Azteca no atual México, o Império Inca nas montanhas do Peru. Ambos com exércitos organizados, cidades colossais e sistemas políticos complexos. Mas na visão europeia da época, esses povos eram apenas pagãos, bárbaros e, portanto, alvos legítimos de conquista. Foi nesse cenário que surgiram os conquistadores, homens como Hernán Cortés e Francisco Pizarro, que não representavam exércitos oficiais, mas sim expedições particulares bancadas pela esperança de enriquecer e alcançar o paraíso, terreno ou divino. E o mais impressionante é que eles conseguiram. Diferente dos exércitos formais europeus, os conquistadores não eram soldados de carreira, eram aventureiros, homens comuns, muitos sem fortuna, sem terra, sem futuro, que viam nas Américas uma chance única de mudar de vida. Eles vinham de várias partes da Espanha, Andaluzia, Extremadura, Castela, e a maioria era jovem, entre 20 e 35 anos. Mas entre eles também havia nobres falidos, ex-soldados, camponeses, até criminosos buscando recomeçar. O recrutamento era simples, promessas de ouro, terras e títulos. Com isso, cada expedição reunia seu grupo. Muitos bancavam sua própria armadura, armas, cavalo e, em troca, exigiam uma parte dos espólios. O famoso quinto real ficava para a coroa, mas o resto era dividido entre os homens. A vida era dura, marchas intermináveis, fome, doenças tropicais, conflitos constantes com os povos locais. Mas eles resistiam, movidos por algo maior que coragem, ambição, e não podemos esquecer da fé. Muitos acreditavam que estavam cumprindo uma missão divina, espalhar o cristianismo e destruir os ídolos pagãos. Essa mistura de ganância com fé transformava os conquistadores em máquinas implacáveis. Eles viviam entre a cruz e a espada e aceitavam o destino de morrer por ambas. Os conquistadores não tinham o exército mais numeroso, mas tinham o mais bem armado das Américas no século XVI. A principal arma, a espada espanhola, a temida espada ropera ou espada de conquista, feita de aço toledano, leve e resistente, era perfeita para combates rápidos e precisos. Com ela, os conquistadores podiam derrotar múltiplos inimigos com agilidade, enquanto os povos nativos usavam armas de madeira, pedra ou obsidiana. Além disso, havia as lanças, arpões e, principalmente, o símbolo máximo da força europeia, o arcabuz, uma arma de fogo rudimentar, lenta para recarregar, mas que causava terror. O barulho, a fumaça e a letalidade eram algo totalmente desconhecido para os nativos. E não podemos esquecer os cavalos, um diferencial brutal. Nas Américas, nenhum povo montava. Quando os nativos viram um homem em cima de um cavalo pela primeira vez, muitos acreditaram estar diante de um ser divino. Isso deu aos conquistadores uma vantagem psicológica que nenhuma arma poderia superar. Alguns também usavam armaduras de placas, mas o calor tropical as tornava inviáveis em expedições longas.
Por isso, muitos optavam por proteções mais leves, como gibões de couro ou cota de malha parcial, mantendo mobilidade e proteção. O combate era rápido, sangrento e quase sempre desequilibrado. Com ferro, pólvora e estratégia, os conquistadores impuseram seu domínio sobre civilizações inteiras. Entre todas as campanhas dos conquistadores, algumas batalhas entraram para a história como marcos da brutalidade e da astúcia militar. A mais simbólica, a queda de Tenochtitlan, capital do Império Azteca. Em 1521, Hernán Cortés, com cerca de 1.000 espanhóis e dezenas de milhares de aliados indígenas, cercou a cidade construída sobre um lago. Mesmo em menor número, os espanhóis usaram barcos, artilharia improvisada e bloqueios para cortar suprimentos e espalhar doenças. Durante 93 dias de cerco, a capital azteca foi sendo devorada pela fome, peste e violência. Quando finalmente caiu, mais de 100.000 nativos estavam mortos e o império ruiu com ela. Outro momento decisivo? A Batalha de Cajamarca, em 1532, durante a conquista do Império Inca. Francisco Pizarro, com menos de 200 homens, armou uma emboscada contra o imperador Atahualpa e seu séquito de milhares. Enquanto os incas vinham desarmados, confiando em uma recepção diplomática, os espanhóis abriram fogo, soltaram cavalaria e capturaram o soberano. Foi um massacre. Milhares de incas mortos, nenhum espanhol perdido. Com Atahualpa feito refém, o Império Inca estava quebrado e os espanhóis só precisaram tomar o que restava. Essas batalhas mostram que os conquistadores não venceram apenas com armas. Venceram com táticas, alianças estratégicas e o elemento surpresa. Foram eventos que mudaram completamente o destino de civilizações inteiras e moldaram o mapa da América para sempre. Com o passar dos séculos, os conquistadores espanhóis se tornaram figuras cercadas por mitos e distorções. Alguns os veem como heróis destemidos, outros como demônios sanguinários. Mas onde está a verdade? Um dos maiores mitos é que eles venceram sozinhos. Não venceram. Tanto Hernán Cortés quanto Francisco Pizarro dependiam profundamente de alianças com povos indígenas rivais. No caso dos astecas, Cortés contou com milhares de guerreiros tlaxcaltecas que odiavam os mexicas. Nos Andes, Pizarro teve apoio de grupos locais que viam os incas como opressores. Sem esses aliados, os espanhóis não teriam avançado sequer pelos primeiros vales. Outro mito popular é o da superioridade tecnológica absoluta. Sim, eles tinham armas de fogo e cavalos, mas esses elementos eram raros, lentos de recarregar e muitas vezes mais psicológicos do que letais. O fator decisivo foi o choque cultural e tático, junto com o uso inteligente de estratégias de guerra assimétrica. Há ainda quem acredite que os conquistadores dominaram apenas pela violência, mas muitos episódios foram decididos por manobras políticas, promessas de paz e manipulação de disputas internas. Pizarro, por exemplo, explorou a guerra civil entre Atahualpa e seu irmão Huáscar para dividir o Império Inca. E talvez o mito mais cruel, de que os povos nativos eram passivos ou fracos. Nada mais falso. Astecas e incas resistiram com bravura e, em vários casos, causaram grandes baixas e reveses aos invasores. A verdade é que os conquistadores triunfaram por um conjunto complexo de fatores e não por invencibilidade. Separar os fatos das lendas é essencial. Só assim podemos compreender a profundidade e a tragédia dessas conquistas, que foram muito mais do que simples vitórias militares. O fim da Era dos Conquistadores não veio com uma batalha final, mas com a transformação do próprio império que ajudaram a construir. Após a conquista do México e do Peru, os próprios conquistadores começaram a cair em desgraça. Muitos foram acusados de abusos, corrupção e desobediência à coroa. Hernán Cortés morreu longe do poder. Francisco Pizarro foi assassinado por outros espanhóis em meio a disputas internas. Aqueles que haviam derrubado impérios inteiros agora caíam vítimas de ambição, inveja e traições dentro do seu próprio povo.
Mas o verdadeiro legado dos conquistadores vai muito além de seus feitos militares. Eles abriram as portas para um dos maiores impérios coloniais da história, o Império Espanhol, que se estenderia da Califórnia ao sul da Argentina. Com isso, línguas, religiões, culturas e doenças atravessaram oceanos, destruindo civilizações inteiras, mas também criando novas identidades. A América Latina, como a conhecemos hoje, é filha direta daquelas conquistas, mas também é herdeira da resistência dos povos indígenas, da fusão cultural forçada, da dor e da glória que marcaram aquele século. Os conquistadores se foram, mas o eco de suas espadas ainda ressoa nas ruas das cidades que fundaram, nos nomes que batizaram montanhas e rios e nas cicatrizes que deixaram nos livros e na memória de milhões. Eles foram temidos, odiados, exaltados e até romantizados, mas, acima de tudo, os conquistadores foram agentes de uma mudança brutal e irreversível no mundo. Por onde passaram, deixaram ruínas, catedrais, ouro e fantasmas. O preço da glória foi pago com sangue de povos inteiros, e por mais que a história tente colocar capas de heroísmo sobre seus ombros, o peso da destruição e da dominação colonial nunca poderá ser totalmente apagado. Se você gostou dessa jornada por uma das faces mais controversas da história militar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Espada e História. Temos muitos outros guerreiros lendários, exércitos esquecidos para revelar nos próximos episódios. Comenta aí embaixo. Na sua opinião, os conquistadores foram heróis, vilões ou apenas instrumentos de um tempo cruel? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!